Bolsonaro acelerou, foi com tudo e tem como uma das principais apostas colocar todo o povo evangélico contra o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Mas com mentiras tão grosseiras, assim, vários amigos, amigas me ligando todos os dias, falando, Eduardo, peguei agora um Uber, e ali o motorista do Uber me falou o seguinte, olha só, não vota, por favor, não vota no Lula, ele vai fechar todas as igrejas. Olha só, a gente recebeu aqui de uma pessoa que é uma fiel da Igreja Universal, uma fiel da Igreja Universal nos trouxe, agora, há poucas semanas, esse jornal, olha na tela, para vocês verem primeiro, isso aqui é o jornal que ela deixou aqui no ICL pra gente, Eduardo, leia, escreveu à mão, e ver as notícias falsas da igreja evangélica. Eu, Eduardo, tirei essa foto. Olha o editorial, eu vou ler só o começo. O editorial do jornal que é distribuído em todo o Brasil pela Igreja Universal. O editorial. O editorial é a opinião dali, da igreja institucional. É a igreja falando com os fiéis. Olha só. Quem é, editorial, está escrito aqui, ó, Folha Universal. Editorial, quem é a verdadeira facção? O ódio do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, contra os cristãos é notório. O ex-presidiário não consegue conter a mágoa que sente das igrejas cristãs. Olha como é que pode, como é que é permitido, como é que a lei deixa. Como é que é? Olha o tamanho dessa baixeza, sabe? Olha como o Bolsonaro é pequeno. Olha como o Bolsonaro é perverso. Isso é de uma maldade. É nojento, Edu. É nojento, é asqueroso. E deixa eu falar contigo, meu irmão e minha irmã. Que, enfim, que tá lá na igreja e com a melhor das intenções. E o peso da história não vai ser grande em cima de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe por que eu sei que o peso da história não vai ser grande em cima de vocês? Porque quem vos fala é um católico. E a religião, que é essa religião que sigo, o catolicismo, durante mais de 1000 anos viveu. Fez muito pior. O catolicismo, durante mais de 1000 anos, tinha suas lideranças cobrando fortunas para livrar aqueles que mais pecavam dos seus pecados. A Igreja Católica, durante mais de 1000 anos, comandou o poder de uma maneira tão cruel, torturando, matando, mentindo, se aproveitando. E hoje, quando a gente olha para trás da história, a gente não aponta o dedo para as pessoas mais pobres, para os que eram os servos nos regimes feudais, para os artesãos e para as artesãs que seguiam aquilo que a Igreja Católica, enfim, ordenava com tanta maldade. A gente aponta os dedos para os papas, para os bispos, para os padres que cometiam essa maldade. E, ao mesmo tempo, reconhece aqueles que resistiram e contra tudo e contra todos. E hoje, chamados de santos e santas, mostraram que a coragem deles foi recompensada pela história. Veja que ser temente a Deus é algo que eu, sinceramente, eu acho uma coisa bonita, mas não temente como a gente... eu sou temente a Deus, eu tenho medinho de Deus, Deus vai me castigar. Não é isso ser temente a Deus. Sim. É isso que várias falsas lideranças religiosas, como o padre Kelton, lembro, Kelmon. Isso. Como o padre Kelmon tenta, essas lideranças que tentam te fazer um escravo medroso de Deus. Não é isso que é ser temente a Deus.
Ser temente a Deus está lá, no Salmo 111. É fácil de eu lembrar, porque 11 é o meu número de sorte, nasci no dia 11, então é o Salmo 111. Está lá, no meio do Salmo 111. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E por quê? Que temor é esse? É o temor de se humildar. Aliás, verbo cunhado pelo grande Hermógenes, professor de yoga. Se humildar quer dizer se colocar abaixo, saber da sua pequenez diante do mistério, diante do maior. Isso é se humildar. Temer a Deus significa você assumir a responsabilidade de alguém que é falível, de alguém que erra. Veja que a oração mais rezada, né, pelos cristãos no mundo, o Pai Nosso, ele fala, perdoai os nossos pecados. Perdoai os nossos pecados quer dizer, as palavras não sabem o que quer dizer a palavra perdoai. Perdão vem do latim perdoare, para, doare, dar, é para dar. Em inglês é mais fácil de perceber, forgive. Forgive quer dizer para dar. Perdoai os nossos pecados quer dizer o seguinte, meu Pai do céu, minha Mãe do céu, me dê os meus erros, perdoa os nossos pecados, me dê os meus erros e deixe que eu assuma a responsabilidade dos meus erros. Isso é temer a Deus. Ainda na oração, seja feita a vossa, mas o vossa com V maiúsculo, a vossa de Deus, não a vossa com V minúsculo do pastor, que tem interesse ali em ganhar poder, em ganhar dinheiro. Não! É outra vontade que a gente está falando. Vontade também, a própria vontade com V maiúsculo. Isso é temer a Deus. Esses fiéis, hoje, eles estão sendo levados a temer no sentido do medo, da culpa, desse medinho baixo, pequeno, e não o temer bíblico, o temer do respeito, o temer daquele que se coloca humilde diante de algo maior e por isso recebe as graças. E vem não porque a gente merece, porque senão não era de graça. Se fosse porque a gente merece, a gente não recebia nada. O oceano é maior que todos os rios, porque fica abaixo deles. A água dos rios flui para o oceano, e o oceano é ali onde tudo deságua, tudo se funde, e os vários se tornam um. Essa é a imagem de Deus, esse é o temer da Bíblia. Agora, Bolsonaro está tentando colocar um medo nessas pessoas, e eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã, para finalizar. Eu te garanto que daqui a 6 meses, Lula vai vencer essas eleições e daqui a 6 meses você vai ver o bispo da sua igreja indo para Brasília para ganhar um abraço do Lula. Exato. Meu irmão, escreve o que eu estou falando. Minha irmã, escreve o que eu estou falando. Daqui a 6 meses, Lula vai ganhar as eleições e daqui a 6 meses você vai ver o bispo da sua igreja, o mesmo que escreveu de uma maneira leviana, baixa, covarde, tosca, isso que a gente mostrou aqui, o mesmo bispo, ele vai estar em Brasília pedindo um abraço do Lula. Porque essas pessoas que usam o poder de uma maneira tão baixa, elas, enfim, essas sim sofrem o peso das pessoas que estiveram do lado errado da história. E é por isso que eu me refiro com o maior carinho a você, meu irmão fiel, a você, minha irmã fiel, e digo, para você eu não aponto dedo nenhum. Para você eu não aponto dedo nenhum. Eu vejo no coração de cada um, Vivian, de verdade, uma intenção que é uma intenção de ser devoto, de acreditar. Como você vai apontar o dedo para alguém que entrega aquilo que ele tem de maior valor, Sim. que é a fé dele, que é a confiança? Agora, para os Malafaias, para os bispos Macedos da vida, aí sim eu digo, quanta maldade, quanta covardia. Vocês são tão pequenos, vocês são tão covardes. E a Igreja Católica teve
muitos Malafaias, muitos bispos macedos, que hoje são retratados como os maiores vilões dos filmes que retratam essas épocas, né? Vocês vão ser retratados assim também. Mas eu não tenho como não deixar de fazer esse apelo. Meu irmão e minha irmã, temam o verdadeiro Deus, mas temam respeitando esse Deus, e um Deus que não gosta de ver sofrimento, não gosta de ver fome, não gosta de ver armas, não gosta de ver morte. Se esse Deus gostasse de morte, não tinha permitido que seu filho, ao terceiro dia, ressuscitasse, né? Bolsonaro não é representante desse Deus. E ouso dizer, essas lideranças religiosas que usam um jornal lido por fiéis para mentir, amedrontar e covardemente se utilizar da fé para ganhar votos, esses também não são representantes de Deus. No dia 2 de outubro, 2. Eu ia falar 3 porque eu estou olhando para a câmera número 3. Olha. E porque faltam 3 dias. Isso. No dia 2 de outubro, meu irmão, minha irmã, esqueça tudo. E em casa, Padre Júlio Lancelotti deu essa dica, achei tão bacana. E em casa, recolhido, em silêncio, faça a sua oração pessoal. Lembre-se do momento que você está vivendo de mundo. E deposite na urna algo em que você acredite. E não algo que você foi mandado fazer.